Nos últimos anos, a América Latina se tornou um dos mercados mais promissores para o Venture Capital global. O SoftBank, um dos maiores investidores em tecnologia do mundo, injetou bilhões de dólares na região, apostando em startups que transformaram setores inteiros, gerando grande impacto. Com uma confiança muito grande de saber que os empreendedores tech da América Latina são muito talentosos e estão construindo empresas muito importantes e significativas. Tanto que depois da pandemia, a gente meio que dobrou a aposta na região. A gente tinha investido 5 bilhões de 19 a 21. Em 2021, pós-pandemia, lá já no finzinho, a gente investiu mais 3 bilhões de dólares. A inteligência artificial se tornou a grande aposta do SoftBank. O que isso significa para as startups latinas? Eduardo, obrigada pela presença. Prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado, Paula, pelo convite. Um prazer. Obrigada. Eduardo, SoftBank investiu bilhões de dólares na América Latina nos últimos anos. Para a gente começar mais essa conversa, queria entender como que você avalia de fato o impacto real desses investimentos no ecossistema das startups da região. Olha, Paula, nós começamos em 2019, né? Até então, o mercado de Venture Capital no Brasil era muito incipiente ainda. Né? Começamos com um investimento de 5 bilhões de dólares naquela ocasião, que era a soma de todo o investimento que já havia sido feito por todos os fundos no mercado brasileiro e latino-americano. Então era uma época que faltava bastante capital, as empresas reclamavam bastante desse acesso, né? E o mercado, por outro lado, era um pouco, vamos dizer assim, estava em formação, né? Uhum. Você tinha muitas empresas em início de carreira, né? Em início de ciclo de vida, mas também muitas empresas que já estavam chegando ali na maturidade no chamado late stage, né, onde a gente gosta de investir. Então foi um investimento que iniciou em 2019, a gente tem um horizonte de longuíssimo prazo e a gente enxerga com muito bons olhos. Assim. Acho que a maturação, né, a evolução do mercado de Venture Capital no Brasil de lá para cá, mesmo com uma pandemia no meio e depois com todas as readaptações que a gente acompanha, tem sido aí uma jornada bastante interessante e acho muito promissora. Você citou a pandemia e a gente sabe, né, toda a desaceleração econômica, né, que as economias sofreram de fato logo após a pandemia, uma guerra em curso. Mas para a gente entender, isso acabou gerando também, acho que uma desaceleração grande também no cenário ali de Venture Capital global. Como que vocês conseguiram e conseguem de fato ajustar essas estratégias na América Latina para conseguir manter essa posição aí de principais players desse setor? Olha, Paula, acho que nós temos uma característica um pouco diferente dos outros fundos de investimento, que é um investimento de longo prazo. Né? Nós não temos limited partners, né? Ou seja, o nosso capital é próprio. Então, e sempre é de acordo com uma visão global que a gente tem de investir nos campeões do segmento de tecnologia. Nosso foco, a nossa tese de investimento é muito focada na tecnologia. E a gente acredita que a América Latina tem muitas oportunidades de evolução em segmentos que são básicos, né? Desde finanças, teve a explosão das fintechs, saúde, educação, nós somos muito agnósticos de segmento. Então, acredito que, de alguma forma, a gente foi meio acompanhando, obviamente sofrendo as mudanças e vamos assim, de alguma maneira surfando aí nas incertezas, mas com uma embarcação muito sólida, né? Com uma confiança muito grande de saber que os empreendedores tech da América Latina são muito talentosos e estão construindo empresas muito importantes e significativas. Tanto que depois da pandemia, a gente meio que dobrou a aposta na região. A gente tinha investido 5 bilhões de 19 a 21. Em 2021, pós-pandemia, lá já no finzinho, a gente investiu mais 3 bilhões de dólares. Né? Ou seja, hoje a gente tem 8 bilhões de capital comprometido, investido em 77 empresas na região, sendo 54 no Brasil. Então, esse é um ponto, acho que importante até, né? Qual o fator aí de vocês preferirem mais esses investimentos no Brasil? Olha, eu acho que são algumas características, né? Mas acho que o Brasil, ele tem... na verdade, o SoftBank, ele tem teses seculares de investimento, né? Sempre acompanhamos ali o início da indústria de software, depois de e-commerce, depois de mobile, inteligência artificial, que é um assunto que a gente fala há 10 anos. E acho que o Brasil, ele sempre teve empreendedores muito talentosos de tecnologia, um ambiente muito favorável. A indústria de TI brasileira é sólida e muito significativa há muitas décadas, e a gente aprendeu
a enxergar um pouco esse potencial de transformação na região a partir do Brasil. O Brasil, mais ou menos, aí, 50%, 60% da América Latina como um todo para muitos negócios, e a gente acredita que esse potencial transformador é muito grande. E aqui a gente tem, voltando aos desafios seculares, muitas oportunidades, em infraestrutura, na inclusão de meios de pagamento, por exemplo, que teve um boom aí nos últimos anos, na própria parte de saúde, educação, transportes, logística, e-commerce, tudo está meio por construir. E o Brasil, por ser um país muito grande, tem muitas oportunidades. Eduardo, e nesse sentido, muitas startups que ainda querem receber ali, né, um aporte do SoftBank, como entender de fato, né, no momento de muita, talvez, seletividade de investimentos, quais características que de fato diferenciam essas startups que ainda conseguem captar recursos do SoftBank? Olha, a gente está aberto, né, somos abertos no mercado, né, já investimos 8 bilhões. A gente hoje faz parte de uma estrutura global, né? A América Latina faz parte de uma estrutura global ligada aos Vision Funds, que são os maiores fundos de tecnologia do mundo, né? Mais ou menos, hoje o SoftBank tem uns 100 bilhões de dólares alocados, e nós temos aí acesso a muito capital, né? Aproximadamente uns 10 bilhões de dólares ainda para fazer aportes, não só dedicados exclusivamente à América Latina, mas no mundo todo. O importante é que a América Latina está no radar, né? E veio para ficar da nossa atuação. Eu acho, Paula, que tem algumas características que são importantes. A primeira delas é ter tecnologia de fato no centro, né? De novo, existe um poder transformador muito grande de tecnologia no mundo inteiro. E quando você cruza isso com as áreas de oportunidade que você tem aqui na região, normalmente é um match que vai dar muito certo, né? Então precisa ter tecnologia no core. Obviamente, nós somos muito entusiastas de inteligência artificial. E quanto mais as empresas usam a inteligência artificial, melhor para nós, né? Eu vou te dizer que estamos chegando num ponto em que, se não tem inteligência artificial, dificilmente a gente vai levar o ciclo de conversa até o final. Para você ter uma ideia, a gente avalia entre 100 e 110 empresas por ano, né? Aqui no Brasil, nesse sweet spot que nós temos, né? De série B, série C ali, empresas já em late stage. E dessas 100 e poucas empresas que a gente avalia, umas 20 vão para estudo, e a gente faz investimentos ali de muito menos, né? Pra você ter uma ideia, ano passado nós investimos em 2 empresas, né? No ano retrasado a gente investiu em 3. Então o nosso funil é bem complicado, muito exigente, na verdade, pelos critérios. Agora, além disso, de ter tecnologia no core e inteligência artificial, eu acho que tem que ter algumas outras coisas que são importantes. Primeiro, os fundamentos econômicos da empresa já têm que ter se provado. Então a empresa precisa estar numa fase que já tem um produto finalizado, já está no mercado, já consegue ter uma atuação grande, significativa, e precisa de capital para fazer um M&A, uma fusão, uma aquisição, para lançar uma nova área de produto ou serviço, para se expandir internacionalmente, enfim, para crescer, ou mesmo para abrir capital quando as janelas e os mercados permitirem. E por fim, mas não por último, aí é um pouco da mística aí do Venture Capital. A gente gosta de ter empreendedores que sejam apaixonados e absolutamente comprometidos com as empresas que eles atuam. Obviamente não aquela figura romântica do founder que faz tudo, mas um founder que tenha brilho no olho para falar, legal, eu quero levar essa empresa até o próximo nível. Eu ainda vou me aprofundar mais em 2 pontos que você destacou sobre fusões e aquisições, e também sobre inteligência artificial, mas só para a gente fechar um pouco desse bloco ainda no contexto das startups, a gente sabe que, de uma forma em geral, muitas startups que receberam ali aportes nos últimos anos, devido a todo o cenário que a gente já comentou aqui, em rodadas bilionárias, enfrentaram muitas dificuldades para conseguir manter ali muito o valuation, captar também novas rodadas. Como que o SoftBank lida com esse cenário e com esses desafios para muitas dessas startups também que vocês acabaram ali investindo? Olha, nós somos investidores principais de muitas startups, né? Então, toda vez que a gente tem um assento no board ou tem um trabalho ali mais próximo de ofertar não somente o capital, mas toda uma expertise que a gente tem operacional em diversos segmentos,
a gente sempre orienta as nossas empresas e conversa para que elas busquem eficiência, né? Acho que não vale valuation por valuation. O início do mercado, antes do inverno aí, das captações, né, que muito se fala, foi um momento na América Latina de expansão, né? Teve muitos fundos chegando, né, na nossa esteira, muitos fundos que infelizmente quando a fonte secou foram embora, que a gente chama aí de fundos turistas, né? Mas por outro lado muitos fundos estão aqui ainda com operações sólidas na região, no Brasil, no México, em outros países. E nós acompanhamos muito esse movimento de oscilação dos valuations de uma maneira muito, vou dizer assim, responsável em relação à conjuntura, né? Você teve aí com o inverno das startups, ficou muito difícil captar porque o dinheiro ficou mais caro, as taxas de juros tiveram esse movimento que tiveram, então acho que teve vamos dizer assim, uma discussão um pouco mais filosófica sobre valuations com os founders. Por outro lado, e acho que não é só o nosso caso, mas dos fundos que atuam de forma profissional e séria aqui na região, eu nunca vi a torneira secar para grandes projetos, né? Sobretudo em late stage. Nunca vi nenhuma oportunidade de investimento boa passar de empresas que entreguem esses fundamentos que a gente conversou agora há pouco. Então, creio que, assim, do meu ponto de vista, nunca tivemos muita dificuldade para investir, mas sim uma dificuldade ou um desafio maior de encontrar empresas que estavam prontas para receber o investimento. Eduardo, você falou ali no bloco anterior sobre a dificuldade do outro lado, né, de encontrar empresas, de fato, startups preparadas, né, e não o investimento em si ter secado, como muitas vezes a gente escuta falar, por conta dos juros mais altos, a torneira secou, mas de fato acho que você traz em síntese um resumo interessante que o que foi feito, o que é feito hoje em dia é uma seletividade, inclusive até muito maior do que investimentos a qualquer startup. O que de fato, né, vocês analisam que essa startup precisa estar preparada? Você até falou agora há pouco sobre inteligência artificial, mas além de IA, o que mais que vocês levam muito em consideração? Olha, Paulo, acho que tem uma característica importante da América Latina, que é o grau de maturidade das empresas, né? Então, quando a gente chegou em 2019, a gente foi buscar empresas que já tinham pelo menos uns 5, 7, 10 anos de história, né? Que cresceram muito sem grandes investimentos de capital, porque o venture capital era bastante escasso, mas que já tinham um produto mais bem acabado e uma tese comprovada. Isso foi um ciclo, né? Tanto que chegamos a ter mais de 100 empresas investidas na região, né? Entre fundos de fundos, né? Ou seja, a gente investindo em outros fundos, com teses complementares à nossa, ou mesmo empresas de portfólio que a gente já fez saída. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem uma característica do mercado, sobretudo brasileiro, que é justamente chegar nesse novo ciclo, né? Então, as empresas que já captaram e já tiveram investimento em late stage de fundos de investimento, elas têm uma quantidade limitada, né? Será que nós estamos chegando aí num ponto de ter um novo ciclo? Então, a gente acredita que esse grau de maturidade ele deve voltar a acontecer, ou seja, nós devemos ter novas empresas preparadas para receber investimento em late stage numa proporção maior do que a gente tem hoje, daqui uns 2, 3 anos, né? Quando nós vamos começar a ver empresas que tenham esse grau de maturidade. Em relação à característica, além do uso da tecnologia, além de toda essa parte do produto estar pronto para ir ao mercado, a empresa precisar de um up para crescer, para fazer uma fusão, uma aquisição, uma nova linha de produto, a gente enxerga muito profissionalismo de gestão, né? Porque muito se costuma dizer sobre a figura do founder, mas ele não é um super-homem, né? E todo esse romantismo que cerca ali a figura do empreendedor, a gente sabe que não é bem assim. Então, às vezes, o founder ele é um cara excelente de tecnologia, mas ele não é um bom gestor. Às vezes, ele é um excelente gestor e ele não entende nada de produto. Às vezes, ele manja muito de RH, ou de aquisição de talento, ou de pessoas, mas ele não entende nada de marketing, né, e de aquisição. Então, quando o founder, vamos dizer assim, quando cai a ficha dele e ele descobre que ele precisa se cercar de pessoas top de linha, melhores até que eles muitas vezes, a gente vê que a empresa está num grau de investimento que pode merecer um carinho, vamos dizer assim, uma atenção mais especial da gente. Em termos de tecnologia, até que você estava citando, né, que vocês nem avançam
na conversa se a startup não tiver ali inteligência artificial, né, na entrave ali dentro da startup, do produto. Queria entender de fato, né, como que vocês enxergam hoje o papel da IA na transformação das startups aqui da América Latina? Estamos, de fato, bem encaminhados nesse sentido? Olha, Paula, a gente tem aqui uma situação muito diferente da que a gente tem em outros lugares do mundo. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente está no início dessa revolução, né? Que para mim, que sou meio um dinossauro desse mercado, já fui pioneiro da internet lá atrás, para mim vai ser tão grande ou maior do que a própria revolução da internet. Então, estamos só engatinhando, né? Vendo a pontinha desse iceberg. Por outro lado, é uma tecnologia que evoluiu muito rapidamente. A gente costuma dividir o stack, né, de inteligência artificial em 4 grandes áreas. Você tem uma área básica ali que é o silício, né, que é a indústria de chips, né, que tem todas as blue chips aí do mercado, empresas nascendo. Nós temos a ARM, a NVIDIA e outras tantas, né, que são players que são fundamentais no sentido de fornecer os equipamentos e a capacidade de processamento para IA. Depois você tem uma área mais de infraestrutura, né, que são as big techs, que oferecem aí toda a parte de nuvem, de servidores, de infra para que a inteligência artificial rode. Você tem uma terceira fase em cima dessa, que é a fase dos modelos de linguagem, dos LLMs, que também são de empresas que são startups, mas que estão muito baseadas nos Estados Unidos e na Europa. E daí você tem uma última camada, que é das aplicações de inteligência artificial. Então, a gente enxerga a América Latina competindo e se destacando muito nessa última camada. Não vejo, até por histórico de países, nível de investimento e tudo que se tem feito nessa corrida de inteligência artificial, muitas empresas da América Latina surgindo nessas primeiras 3 camadas, né? Silício muito difícil, mas não é uma vocação da região. Infraestrutura também não, porque é muito difícil você competir com um bolso cheio como o das Big Techs. E em modelos de linguagem, você já tem aí 4, 5, 6 empresas que já saíram na frente e estão muito à frente de qualquer uma que vai chegar agora, que vai surgir agora. Então, acho que a América Latina, o lugar da América Latina é nesse lugar mais de aplicação, mas o que não significa que a gente esteja pessimista com isso, muito pelo contrário. A gente acredita que nessa fase de aplicação, as oportunidades ainda nem começaram. E nessa fase de aplicação é importante até entender, muitas startups, a gente até ouve, né, ali relatos de pessoas que usam a IA, por exemplo, como uma ferramenta adicional, mas não como um núcleo, muitas vezes, ali do negócio em si. Vocês, de fato, conseguem levar também, acho que esse ponto para muitas das startups que vocês investem, o quão importante estar inserido, né? Usar isso não como uma ferramenta, mas ser esse núcleo? Isso que a gente mais procura, né? Eu acho que a grande corrida do mercado na América Latina é encontrar as empresas que descobriram isso e estão investindo nisso, né? A utilização de IA como, vamos dizer assim, como software, ela já está ficando, popularizada é um termo um pouco forte, mas está ficando muito universalizada já, né? Você vê aí segmentos, no Brasil, 80%, 90% de alguns segmentos de profissionais que já utilizam AI para melhorar seus processos, para ter ali uma produtividade incremental ou um corte de custo relevante, né? Mas uma coisa que vai melhorando ali o dia a dia da operação como um todo. Trazer isso para o core, que é o grande desafio. Então, são essas empresas que a gente tem buscado. Quais setores? Daria para a gente, de repente, pensar em setores mais propícios aí, né, de fato, que você acredita que possam vir a ter mais impacto por conta, né, desse não só o uso da ferramenta de IA, mas nesse sentido mesmo de fazer com que a tecnologia da inteligência artificial ela esteja ali presente nesse núcleo de negócios? Olha, Paula, eu acho que nós somos totalmente agnósticos de setor. Tá. Então, a gente tem muita fintech, mas tem empresa na área de saúde, de educação, tem empresa de recursos humanos, enfim, uma gama muito, muito variada. Eu acho que o Brasil, especialmente, ele tem uma vocação de agro, que é inegável. Sim. E eu vejo muito poucas empresas, as agtechs, né? Vejo muito poucas empresas agtechs ainda no mercado. Eu acho que é um segmento que está um pouquinho incipiente, obviamente falando do ponto de vista de venture capital, né?
mas acho que poderia se aproveitar muito melhor as oportunidades que existem. E acho que talvez esse segmento se encaixe ali naquele ciclo de maturidade que eu comentei agora há pouco. Acho que tem outros segmentos que são extremamente promissores no Brasil. Fintechs, não me parece que fintechs vão parar de revolucionar os sistemas financeiros do Brasil. O Brasil sempre teve uma tradição muito grande em ser vanguarda de sistema financeiro e não vejo isso parando de acontecer tão cedo. E existem outros segmentos que o Brasil precisa desesperadamente. Logística, infraestrutura, saúde, né? Então são, assim, a gente brinca até entre investidores que estamos esperando surgir aí o grande unicórnio de saúde do Brasil, porque é um segmento tão carente, né? E com uma cadeia tão complexa, em que existem desafios financeiros, estruturais, enfim, de todas as naturezas, de uma maneira muito contundente. Então acredito que tem esses segmentos aí, não que sejam os nossos favoritos, mas é onde a gente acredita que possam ter potencialmente mais oportunidades. E aí você falou oportunidade, já era o meu gancho para justamente falar sobre oportunidades. Você citou o agro e saúde, e o agro, né, o quão importante é para a nossa economia, né, motor inclusive ali da atividade econômica também, e você ainda falou, está muito incipiente. Tem uma oportunidade, acho que muito grande ainda, né? A gente, de fato, talvez precisa só... estamos, talvez, engatinhando, mas investir mais, talvez, em tecnologia nesse setor. Eu acho que, na verdade, é uma questão de o setor acreditar que o Venture Capital pode ajudá-lo. Comportamental até um pouquinho isso. Acho que um pouquinho, porque, sim, o agro investe muito em tecnologia, né? Não é de hoje aí, as maiores empresas agros do Brasil, se não investisse em tecnologia, não seria essa potência que nós somos, né? Então usa-se bastante internamente. O que eu acredito é que o agro está um pouco fora do ecossistema de Venture Capital. E daí por questões comportamentais e por questões aí talvez acho que até um meia-culpa nosso, e a gente está tentando buscar novas coisas nesse sentido, de normalmente a gente ficar olhando para o lado, para o vizinho, para a Faria Lima, para esse tipo de coisa. E o Brasil é tão maior que isso, né? E a indústria de VC, eu acho que ela é jovem ainda no Brasil, né? Então, se você pensar aí que os grandes investimentos aconteceram de 19 para cá, a gente está falando de 5, 6 anos, né? Então, formou-se um ecossistema, hoje você tem atores muito importantes. Acho que aconteceu vamos dizer assim, uma depuração entre os players que vieram de fato para ficar e apostar no Brasil e na América Latina do que aqueles que viram uma oportunidade, não captaram e foram embora, né? Acho que tem toda ali uma discussão do mercado, do momento de mercado, de abertura de capital, de fusões e aquisições, quais são as saídas dos fundos, né? Mas tem uma coisa que eu acho que a indústria precisa perceber como um todo, é que existem segmentos que às vezes estão fora do nosso radar e que podem apresentar muito boas oportunidades. Então é mais nesse sentido, sabe? Eu vejo, a gente tem algumas empresas de agro no portfólio, gostaria de ver muito mais, mas tenho certeza que existem oportunidades aí para que esse ecossistema específico nesse segmento, ele aflore mais do que aflorou até agora. Eduardo, e a questão da regulação da IA, né? Porque tem uma discussão muito grande, ainda é um tema incerto, né? Você acredita que o ambiente regulatório, por exemplo, da América Latina, ele pode, de alguma forma, dificultar o avanço de startups que dependem de IA? Acho que ainda não, mas acho que existe uma urgência global para a gente ter uma regulamentação, né? Como acontece com toda tecnologia que é muito disruptiva, né? A gente conversa muito sobre esses limites de tecnologia, né? E quanto mais tecnologias disruptivas surgem, mais esse debate volta à tona, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando ainda de a regulação das próprias Big Techs, que é algo anterior à inteligência artificial, né? E quanto mais a inteligência artificial ela avança, mais essa necessidade vai acontecer. Eu não acho que atrapalha hoje em dia, mas acho que é uma questão que todo mundo está ciente que precisa ser discutida e precisamos lidar com o elefante na sala. Eduardo, falar um pouquinho agora sobre fusões e aquisições. Tem sido aí, acho que uma saída também para muitas startups
em dificuldades, né, vamos dizer assim. SoftBank tem incentivado bastante a consolidação de empresas no portfólio de vocês, olhando bastante para este cenário? Olha, a gente está sempre aberto a boas oportunidades de negócio, né? Há 2 anos atrás a gente fez uma grande saída numa empresa do portfólio, a Pismo, foi o primeiro deal bilionário, né, da região, né? Saiu vendida por mais de $1 bilhão para a Visa, há 2 anos atrás, e foi acho que coincidentemente, quando a janela de mercado estava muito fechada para IPOs, para abertura de capital. Desde então, eu acho que a gente nunca abandonou um M&A como uma possibilidade de saída, obviamente se fizer sentido, não só para os fundos que investem nas empresas do portfólio, mas para as próprias empresas do portfólio, que a gente quer ver o sucesso dessas empresas. Né? A gente teve mais uns 2, 3 casos aí na região que foram muito bem sucedidos, e acho que para os empreendedores, acho que talvez, Paula, tenha uma romantização um pouco grande assim de bater o martelinho lá na bolsa e abrir o capital, né? Mas o que a gente consegue e procura conversar com as empresas do portfólio, com os nossos founders, é que não necessariamente o IPO é o final da jornada deles, e o IPO é só uma alternativa de saída, não necessariamente é a única, né? E não há nada errado se você não fizer um IPO, né? E acho que existe essa romantização de achar que, puxa, vai acabar e eu vou atingir o meu grande objetivo. E o IPO, na verdade, é só uma parte, um capítulo da história de uma empresa bem-sucedida. E quanto mais ela é bem-sucedida e ela se torna perene, mais o IPO vai ser uma coisa que vai passar e vai ficar lá atrás, né? Então a gente vê com muito bons olhos a consolidação de mercado. Nós temos aí mais ou menos umas 10, 15 empresas do portfólio que estão IPO ready, mas isso depende, obviamente, não só da gente, né? Depende das circunstâncias de mercado, da abertura dos mercados, sobretudo lá fora e no Brasil também. Enquanto isso, por que não considerar uma fusão e aquisição? Então, acho que faz parte do ciclo de vida de qualquer empresa. E a gente vê uma seca grande de IPOs nos últimos anos, ainda tem perspectivas, né, higher for longer aí dos juros, em patamares elevados, e acho que você traz um ponto muito importante, apesar, né, de talvez ser muitas vezes esse objetivo romantizado ali de fazer um IPO. Olhando para o lado de M&As, você enxerga talvez ali que de repente o M&A ele deixa de ser só uma oportunidade e passa a fazer parte realmente ali de uma estratégia mesmo ali das startups, de empresas como um todo, né? Talvez olhar para o M&A como uma estratégia apenas, não só com esse objetivo de querer só mirar ali num IPO também? Concordo. Eu acho que é um super caminho. Quanto mais a empresa fica madura, quanto mais ela... Obviamente depende muito do objetivo de negócio de cada empresa. Mas quanto mais ela fica madura e mais ela avança, mais o M&A vai estar na mesa, né? Muitas vezes é o caminho mais curto, por exemplo, para uma expansão internacional. Às vezes a empresa precisa entrar em outros mercados, em vez de ela montar uma operação do zero, um greenfield, ela pode fazer uma aquisição. Às vezes ela precisa entrar num segmento que seja super relevante, por que não considerar um M&A? Às vezes pode ser uma oportunidade de saída, né? Depende muito. Mas acho que todo empreendedor, quando chega nesse momento de vida e de trajetória da empresa, vai levar isso em consideração. E já que a gente tocou nesse ponto do cenário macroeconômico, dos juros altos, acho que se a gente traçar um paralelo, né, esse cenário macroeconômico global, ele mudou bastante desde os primeiros investimentos do SoftBank, né? Aqui na América Latina, você falou especificamente ali em 2019, a gente passou depois a pandemia, cenário ali também das guerras que ainda em curso, mas de uma certa forma a gente viu que esse cenário macroeconômico trouxe uma mudança até mesmo nas formas de investimentos para muitos investidores. Olhando ainda para essas taxas de juros elevadas, né, o quanto isso pode ainda impactar a estratégia, se impacta a estratégia de Venture Capital na região? Não para nós. Não para vocês. Não para nós. Como a gente é somos um fundo que não tem limited partners, né? Ou seja, o capital é próprio do SoftBank, então nós não temos essa pressão de saída, né? Eu lembro, um caso clássico do SoftBank foi quando o Masa, né, Masayoshi Son, o nosso fundador, investiu ali no ano 2000, $20 milhões no Alibaba. 13 anos depois o Alibaba abriu capital, os 20 milhões se tornaram 54 bilhões, e a gente manteve a posição
e se tornou até um investimento muito maior que isso, valendo mais de 110, 120 bilhões de dólares. Então, não há pressa, né? E o ciclo de Venture Capital, ele é ali de no mínimo 7 anos. A gente trabalha com 10, 12, 13 anos. E não necessariamente a gente vai, quando chegar esse período, a gente vai sair. Então, obviamente, a América Latina, o Brasil, tem aquela frase célebre, né? Se você sai do Brasil uma semana, mudou tudo. Se você volta depois de um ano, não mudou nada. Né? Se você pega uma lupa e olha, apesar de toda a volatilidade que acontece no dia a dia, se você olha um pouco mais no longo prazo, a América Latina é mais ou menos previsível, entre aspas, do ponto de vista de crescimento. Né? Então, não vejo ali muita... obviamente que a questão macroeconômica de cenário é muito relevante para N situações, mas como a nossa tese é muito particular e a gente acredita muito no empreendedor, em tecnologia, em longo prazo, em áreas transformacionais, ela acaba sendo uma discussão um pouco marginal para nós. Então, neste cenário que você traz, a busca por liquidez que acaba levando, de certa forma, muitos fundos a vender participação em startups ou, de repente, não ter esse mesmo perfil de longo prazo, como você tem dito. Esse acaba sendo o grande diferencial de vocês e outros fundos acabam sofrendo por conta dessa busca de liquidez mais rápida. Eu acho que sim. Mais ou menos isso. Eu acho que sim. Acho que existe aí muita... às vezes existe uma pressão dos cotistas do fundo para realizarem as saídas, né, obviamente. Às vezes existe uma dificuldade de captação, né? Os mercados também andam fechados para captação, sobretudo nos fundos mais de early stage, né? E às vezes você tem cenários ali que muda a conjuntura por causa de uma guerra, por causa de um determinado país que está numa situação política delicada. Isso acaba, obviamente, afetando todos os players do mercado. Mas nós temos até certo ponto, a gente tem um lado bom e um lado ruim nesse caso, né? O lado um pouco mais, vamos dizer assim, delicado é que nós somos um fundo de capital aberto, né? E os nossos ativos, eles são marcados a mercado e somos obrigados a reportar os nossos resultados e abrir a nossa cozinha todo trimestre, né? Dá transparência por um lado, por outro lado, com a oscilação dos mercados, sobretudo os ativos que são públicos de capital aberto, às vezes a gente tem tropeços trimestrais, o que não significa que a nossa tese está indo mal. Só significa que a gente tem um olhar de longo prazo. O lado bom é justamente o olhar de longo prazo. A gente não sofre a pressão para realizar um prejuízo ou uma situação, ou acelerar uma situação que não está favorável, porque a gente tem esses fundamentos muito bem solidificados. Então é como se, de certa forma, a gente acompanhasse o que acontece no mercado e fosse um pouquinho imune às pressões que acontecem todo o tempo. Olhando ainda, falando um pouco mais sobre as fusões, né? Acho que você trouxe esse cenário também importante de oportunidades, de estratégia para muitas empresas, para muitas startups. E você falou também do setor de fintechs, né? Que acaba sendo ali, acho que um setor muito forte quando a gente pensa na América Latina. Como que você enxerga, de fato? E é um setor que parece que se renova, tem uma velocidade, acho que muito grande, pelo menos fica muito nítido para a gente essa velocidade de inovação dentro das fintechs. Como que você vê o futuro das fintechs, neste cenário que ainda, como você falou ali, a gente ainda está só no começo de uma transformação ainda muito grande com a inteligência artificial? Eu acho que fintechs, assim, algumas das grandes estrelas do nosso portfólio são fintechs. Né? Nós temos aí o Inter, Nubank, o Alá na Argentina. Então são empresas que estão aí num desenvolvimento, numa rota de crescimento muito grande e num amadurecimento de mercado muito grande. Justamente porque chegaram num momento em que um diferencial era super necessário e procurado no setor, né? Mas também com um nível de execução e de excelência muito grandes. Né? Então, eu acredito que fintech, como a gente falou um pouco antes, é uma das vocações do Brasil, sempre foi. Né? Ali, anos 80, a gente sempre viveu com hiperinflação, cenários super complicados, que fez com que o sistema bancário brasileiro fosse aí um dos melhores do mundo, se consolidasse como um dos melhores do mundo. Eu não tenho dúvida que o sistema de fintechs, o segmento de fintechs no Brasil, também se tornará um dos melhores e mais modernos do mundo, justamente por causa dessa flexibilidade e porque o mercado financeiro sempre foi muito consumidor de tecnologia. Então, é uma vantagem que a gente tem
e um motivo de orgulho nacional, inclusive. A gente está falando bastante do Brasil, mas eu queria tentar entender também, você falou ali um pouco sobre a Argentina, como que está o olhar, né, de fato, de vocês para a Argentina, numa nova fase que a gente vê a Argentina ali caminhando, né, até mesmo com uma mudança econômica e perspectivas mais positivas, tem chamado bastante atenção também de vocês? Super, a gente olha para todos os mercados da região, né, obviamente depois do Brasil, o México é o país onde a gente já tem mais investimentos, mas temos vários investimentos na Colômbia, no Chile e na própria Argentina. Temos olhado muito para o Cone Sul, né? Olhando muito para a Argentina, para o Uruguai, que tem também se consolidado ali como uma fonte interessante do ecossistema de startups. Eu acho que a transformação que a Argentina tem passado aí nos últimos tempos é notável, né? E existem muitas oportunidades. Da mesma maneira que o Brasil tem desafios estruturais, a Argentina também tem. E isso para nós é um celeiro para o empreendedorismo. Então estamos sempre de olho e acompanhando o que acontece. E com o retorno de Donald Trump à presidência, a gente já vê ali em muitos setores, né? Até já temos algumas tarifas anunciadas para alguns determinados setores, mas de alguma forma vocês enxergam de alguma forma algum tipo de mudança no fluxo de investimentos para a América Latina por conta disso? Acho que ainda é cedo para dizer, né? Eu acho que os Estados Unidos vai passar por umas transformações muito grandes e os primeiros meses aí do governo Trump já mostraram que a mudança vai ser uma constante, né? Por outro lado, existe toda essa guerra fria nova em torno de inteligência artificial, que tem consumido muitos investimentos, e inclusive nós somos aí um dos atores principais dessa história, né? No começo do ano, anunciamos aí a intenção de investir 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Somos aí patrocinadores dessa grande iniciativa do Stargate, junto com a OpenAI, e estamos muito imersos nessa história. Mas eu acredito que, como acontece com cada governo, o início vai ser bastante tumultuado, vai ter muito holofote. Agora, os Estados Unidos, por outro lado, vamos dizer assim, um porto seguro, para quem ali, para o mundo dos negócios como um todo. E tenho certeza que, independentemente de se o governo Trump vai ser bom ou ruim, eu acho que o ecossistema de empreendedorismo e de inovação vai continuar florescendo. Eduardo, puxando aqui um gancho, né? Você é um grande especialista em construção de marcas. Entender um pouquinho também da sua leitura, qual que é a importância, né, de uma identidade de uma marca forte, de conseguir equilibrar a construção de uma marca sólida num longo prazo, com toda a pressão também por resultados, muitas vezes no curto prazo? Olha, Paulo, eu acho que esse é um tema que deveria estar mais na pauta dos fundadores, né? E a gente vê que não está ainda no cerne da atuação de muitas startups, inclusive startups do nosso portfólio, né? Recentemente a gente conduziu uma pesquisa grande em que a gente avaliou aí o comportamento da construção de marca e investimentos em performance e em marketing digital das 29 maiores marcas do Brasil. Não só de startups, mas também marcas consagradas, né, de incumbentes. E o que a gente percebeu e constatou depois de mais de 600 entrevistas com públicos diversos é que muitas vezes uma propaganda pequenininha que você vê numa rede social sobre uma determinada empresa é o primeiro ponto de contato que uma pessoa tem com aquela empresa. Então, você imagina, numa época que a gente vive de fake news, de desinformação, de fraudes o tempo inteiro, de inteligência artificial com deepfakes, você ter um primeiro contato com uma marca que você nunca viu na vida, né? Se você não tem valores bem comunicados ali, uma marca bem construída, se não é um reflexo da cultura da sua empresa, você dificilmente vai construir credibilidade e reputação para ir em frente, né? E a gente viu aí muitos exemplos, inclusive de peças publicitárias feitas em performance que não tinham nada a ver com as outras campanhas ou a própria até identidade das empresas. Eu falo com founders frequentemente, né? E existe um mito no mercado de que startup não deveria investir em marca. E isso para mim é uma falácia, né? Eu já ouvi de founder falar para mim, poxa, eu só vou começar a investir em marca quando eu tiver dinheiro para isso depois do IPO. E a minha resposta para eles é, talvez, meu amigo, se você não investir em marca, você não chegue ao IPO, né? Então o consumidor hoje em dia, ele
Ele quer muita credibilidade, ele quer, obviamente, conveniência, preço, tudo aquilo que a gente quer como consumidor, mas ele também quer credibilidade. E não, por coincidência, das empresas do nosso portfólio, as que vão melhor, as que performam melhor, são as que têm as marcas mais consolidadas. Então, acho que esse é um caminho sem volta para as empresas, e os founders deveriam estar muito mais atentos do que eles realmente estão. Eduardo, você até estava comentando num cenário, né, onde tem bastante fake news, enfim, muitas empresas podem demorar anos para construir uma credibilidade e perder também muito rápido, né? Até eu costumo muito dizer que, olhando para o meu lado aqui, na geração de conteúdo, que a gente, na minha percepção, a gente só combate informações ruins com informações boas. E ter essa preocupação com a marca, eu acho que realmente acaba sendo, né, ali da mesma forma, o mesmo peso. E nesse cenário, até que você falou, tem muitos founders que pensam em investir nessa marca depois. Esse é talvez um paradigma, né, que muita gente não leva no Brasil. Talvez falte um pouco mais dessa educação da importância de marketing, de se construir uma comunicação alinhada ao produto. Não basta ter apenas um bom produto se você não souber vender este bom produto ou não se posicionar com um grande diferencial. Como que você, né, que tem essa experiência, acaba olhando e compartilhando também essa sua experiência nesse sentido? Até você citou, muitos founders pensam assim, você fala, talvez você não chegue até lá, mas o quanto você acredita que a gente precisa caminhar ou ter uma educação melhor nesse sentido para que a gente tenha um ambiente de melhores empresas, de construção de grandes empresas no nosso país? Eu acho que é uma questão essencial, Paula, porque o que acontece é o seguinte, mesmo que... Acho que existe um tabu, né? Talvez uma tradição no mercado que quando você fala para uma empresa que ela precisa construir marca, ela acredita que ela precisa fazer uma grande campanha, gastar muito dinheiro, fazer um anúncio, patrocinar festivais, canais de televisão, coisas grandiosas. Isso não é verdade, né? Na verdade, mesmo que você não invista um centavo nisso, a sua marca já está sendo construída. Porque a gente vive uma era de redes sociais em que não existe mais diferença entre o que é branding, o que é marca e o que é reputação. E reputação é o que os outros falam de você, não aquilo que você fala necessariamente sobre você mesmo. E essa construção de reputação, ela já acontece todos os dias nas redes sociais. Se o seu produto e serviço ele é bom ou ruim, se você entrega o que você promete, se você ali tem... nós temos promessas que são muito grandiosas feitas por marcas. Vou te dar um exemplo, a gente é investidor do Rappi. O Rappi tem um produto que é o Rappi Turbo, que em 10 minutos a mercadoria tem que estar na sua casa, né? E se eles não entregam em 10 minutos, né? O que acontece, né? O tribunal das redes sociais já está aí, né? As avaliações já estão aí, né? Então, a marca dele já está sendo construída ali, ele investindo em marketing do ponto de vista tradicional ou não. Então, acho que está na hora da gente quebrar um pouco essas barreiras, né? Eu vejo muita startup montando suas áreas de marketing, trabalhando suas marcas, suas reputações e até a sua área de vendas, como se a gente estivesse nos anos 80 e anos 90. E até um paradoxo, porque são empresas que investem muito em tecnologia, têm produtos e soluções extremamente inovadoras e trabalham dentro de casa de uma maneira antiquada, né? Então acho que não existe mais... conceitos que no passado a gente acostumou a aprender na faculdade ou a aplicar funil de venda, flywheel, esse tipo de coisa, né? Acho que hoje em dia as jornadas são individuais dos consumidores, tem a ver com os contextos que os consumidores estão inseridos para que eles decidam uma compra em um determinado produto ou serviço. São jornadas individuais totalmente não lineares e imprevisíveis, né? Então, quando a gente fala até jargões da nossa indústria, né? Você fala marketing de performance, campanha de awareness, o público não está nem aí para isso, ele nem entende o que significa, né? Então, acho que está na hora... E outra coisa que eu acho relevante também, é normal você ver esse desafio de adaptação com empresas que são incumbentes, que estão no mercado há muito tempo, mas não deveria ser normal você ver com numa startup, que está nascendo num ambiente que já é disruptivo por natureza, né? Então, acho que está na hora de olhar com um pouquinho mais de carinho para essa área. Isso vai fazer com que os investimentos sejam mais racionais, tenham mais resultado de negócio, e que o founder aprenda de uma maneira ou de outra, acho que ele não vai ter muito jeito de escapar disso, que as duas coisas, né? O investimento em growth, em captação e venda, e a sua construção de marca são coisas que andam juntas na mesma direção.
Eduardo, falar um pouquinho agora do seu background, né? Falei que você é um grande especialista em construção de marcas. Queria entender que você compartilhasse aqui com a gente um pouco dessa sua trajetória. Olha, Paulo, eu sou colega, né? Comecei como jornalista, né? Trabalhando aí, cobrindo a área de inovação. Tive o privilégio de trabalhar no início da internet, ver a internet comercial nascer, desde 1996 que eu atuo nesse mercado. Depois trabalhei sempre na cobertura jornalística de veículos de comunicação, até que eu resolvi empreender em 2007. Montei uma startup aí de marketing e comunicação digital, que acabamos construindo e se tornou uma agência relevante no Brasil. Depois vendi essa operação e me tornei executivo do grupo WPP, que foi quem comprou essa agência, e atuei como CEO para a América Latina durante alguns anos. Até que, depois da pandemia, revendo a minha carreira ali, casou também do SoftBank, está procurando uma pessoa com um perfil parecido com o meu, e acabei me tornando sócio do SoftBank ali no comecinho de 2021, e temos aí trabalhado nessa jornada de construção com as startups desde então. E essa sua experiência em empreender hoje acaba sendo, acho que, um diferencial também na hora de vocês olharem ali muito para o cases, né, de cada uma dessas startups, igual você falou, né, tem que ter o brilho nos olhos, mas também tem que ter a racionalidade. Isso, de certa forma, acabou sendo, acho que, importante para você hoje olhar e avaliar muitas dessas startups? Eu acho que é essencial, porque, de alguma maneira, eu falo a língua do founder, porque eu já fui um founder. E eu entendo a dor dele. E essa história, às vezes o founder ele é um cara brilhante de produto, mas ele não entende nada de tecnologia. Ele é um cara brilhante de tech e não entende nada de gestão, né? E não é fácil você montar uma empresa, e sobretudo escalar uma empresa, né? A ponto de você fazer um M&A ou abrir capital. Então acho que essa experiência um pouco ajuda, o fato de ter essa vivência de vários lados do balcão, me ajuda a trazer um pouco uma dimensão mais completa para a mesa. Quais são os seus desafios? Nossa, meus desafios são muitos. Eu acho que primeiro olhando para dentro do SoftBank, acho que o SoftBank é uma marca ainda muito desconhecida, né, na América Latina. Existe toda uma mística ali de você ver seriados de televisão, ouvir falar do Masa e do dedo de Midas dele, o fato dele ser um cara que tem um perfil um pouco mais arrojado, às vezes megalomaníaco, às vezes some, às vezes está nos holofotes. Então acho que tem ali um desafio de construir e mostrar para as pessoas como o SoftBank atua, num mercado que é repleto de regulações, de sigilos e tal. Esse é o desafio interno. Tem um desafio meio interno, meio externo, que é ajudar as empresas do portfólio a criarem valor, a gerar valor, né? Que é um pouco do que a gente faz no dia a dia, conversando com eles na minha área específica de marketing, comunicação, relações institucionais, ajudá-los de alguma maneira a melhorar suas operações e aumentar o seu valor. E acho que tem um desafio grande de ecossistema. O Brasil, como a gente estava falando, o Brasil ainda não é maduro para isso. É um ecossistema que vem se qualificando, que vem se profissionalizando, mas que tem um funcionamento muito particular, né? As pessoas tendem a achar que um fracasso de investimento num venture capital é o fim do mundo. Para a gente é como mais um dia no calendário, né? O venture capital ele é assim por natureza, né? Você erra muito mais do que você acerta. Mas quando você acerta tem que ser suficiente para que você consiga recuperar todo o seu investimento. Então acho que essa maturidade é uma coisa que ainda não é tão intrínseca no Brasil especificamente, nem na América Latina. Nós somos muito conservadores em relação a isso, né? Diferente dos Estados Unidos, outros mercados em que o venture capital está construindo o futuro, a gente está olhando aqui para dentro para primeiro lidar com as nossas questões mais básicas, essenciais, e às vezes em alguns segmentos até com o pé atrás. A gente fala, poxa, será que esse cara vai arriscar tanto assim para me dar um cheque, me dar um apoio, esse tipo de coisa? Então, acho que por outro lado, é uma beleza ver esse segmento sendo construído aqui na região e algo que nos dá muito orgulho de fazer parte.
Quero agradecer, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar aqui com a gente, estamos sempre de portas abertas. Um super prazer, obrigado pela conversa. Obrigada. Mercado and Beyond de hoje fica por aqui, quero agradecer também a sua audiência, a sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.